Boa noite, amigos. Estamos abrindo nosso Cadeira Cativa aqui na nossa Ubra TV, já recebendo o André Vieira, ex-jogador do Grêmio, campeão da América, campeão do mundo, Adalberto Aquino, conselheiro do Grêmio, e o Eduardo Fritsch está vindo de Caxias do Sul, ele que é conselheiro do Internacional. Vamos explicar toda esta celeuma que envolve o Eduardo Fritsch com o D'Alessandro, com não sei mais o quê, conselho de ética e o escambau, mas vamos falar também muito a respeito do Internacional, que estão agarrados na celeuma do D'Alessandro tem todo dia, né? Hã? Tem todo dia Celeuma do D'Alessandro tem, até quando há uma injustiça, como ontem, né? Que na verdade é o seguinte, né? O juiz ele tem a prerrogativa até de botar para a rua, se trocarem palavrões, ele achar que houve uma demasia. Provavelmente deve ter troca de palavrões ali, né? O André Vieira, que foi jogador aí, já pode entrar. Porque eu acho que só pelo lance ali de um segurar, alguém deve ter dito alguma coisa. Se não tivesse palavrão, ia para a rua o cara e ele tomava amarelo pela reação ali e tal. E o juiz, ou então ele fabricou aquilo ali, porque alguém disse para ele, o cara não te encostou com a cabeça. Ele foi empurrado e bateu em ti, né? Mas como é o D'Alessandro, e a gente mostrou o lance hoje ao meio-dia, é um lance fácil para a arbitragem. Dá amarelo para os dois, ou dá vermelho pro do América e amarelo pro E outra coisa, o jogador que sempre se envolve, tu fica de repente já com uma predisposição, né? Mas é claro, mas não tenha dúvida que ele está com o acumulado da obra, e aí não se trata nem de perseguição, é o reflexo instantâneo. O cara diz, é o D'Alessandro, tem enrolo. Mas o jogo do Grêmio que eu fui ontem e do Internacional não posso comentar nada, a única coisa que eu posso comentar do Internacional é que o treinador escalou errado, né? Sim. Eu não posso comentar nenhum dos dois, tirou eu já vi a escalação e quando saiu o Dourado, vai entrar o Charles, né? Fez diferente e não deu certo, né? Agora, André Vieira, tínhamos proposto um assunto com o André Vieira, era o da expulsão. Só uma coisa que eu queria falar aqui, a arbitragem ontem, entende? A arbitragem, tecnicamente, a mesma coisa que a maioria das arbitragens tem sido, ela foi boa, mas disciplinarmente muito fraca. Os jogadores começam o jogo batendo e reclamando e o jogador 25 do São Paulo, que é o Hudson, tinha que ter sido expulso num lance fácil de contra-ataque, o jogador que já tinha amarelo. O São Paulo reclamou da arbitragem. Por que eles não expulsam, tu entende? Eles ficam ele apita, saía correndo do lugar e chamava a atenção de outro para não fazer o que tinha que fazer. Então eu não entendo esse tipo de arbitragem. E o São Paulo saiu reclamando da arbitragem, até agora não entendi. A reclamação dele é que o juiz é carioca. E que o Flamengo está disputando o título. Eles não querem mais o juiz carioca. Então começa a fazer esse tipo de coisa. Um terço de campeonato. Mas se a gente entrar nessa num terço de campeonato. Mas vamos ver a opinião do André Vieira, o que ele acha, às vezes, dos jogadores ali. Muitas vezes eles trocam palavras de um contra o outro, né? Satisfação, em primeiro, André Vieira, fazia muito tempo que eu não via. Boa. Aliás, vi esses tempos. Aí eu olhei aqui e disse, mas puxa vida, será que é o André Vieira? Eu no verão jogando ainda, né? No verão jogando uma bolinha lá no meio dos veteranos, né? Até o Paulo Sérgio joga lá. E aí daqui um pouco aparece o André Vieira voando lá, chutando, correndo para tudo que é lado. Aí ficou ruim, né? É um prazer estar aqui com vocês, né? Em relação a expulsões e dentro de campo se fala bastante coisa, né? Então, e no lance do Alessandro não posso falar porque não assisti, né, o lance. Mas pelo que eu ouvi falar, eu acho que como tu falou, né, Rec, acho que uma discussão ali, né, entre os jogadores e algum palavrão, alguma coisa que o juiz achou que foi demais, pelo próprio histórico dele, né, de tentar apitar o jogo, todo mundo fala, né, então isso aí para ele foi prejudicial e acabou levando a expulsão, que todo mundo está dizendo que foi injusta. O Inter está preparando uma defesa, acho que até faz bem para não ficar muito marcado do D'Alessandro. Ontem ele deu uma entrevista no pós-jogo, disse, olha, é porque sou eu. Não tem como botar um cara para a rua e tal, mas não vai adiantar muito porque ele já vinha de uma reincidência de 2 problemas na sequência, um contra o Flamengo e outro no Clássico Grenal. E aí é que deu esse monte de celeuma aí com o D'Alessandro, inclusive com aspectos particulares, que aquilo ali é lamentável, né? As redes sociais produzam aquilo. Hoje um cara me mandou, até um gremista me mandou uma mensagem do Twitter, disse, cuidado, hein? Isso aí está terminando na delegacia. Se eu sou tu, deleto isso aí. O cara me mandou lá uma brincadeira que até teria alguma graça. Mas como é com a vida dos outros, não dá para fazer graça com a vida dos outros. Mas agora tem ali, já está aparecendo reenviado, né? Que aí tu já está livre, né? Encaminhado. Encaminhado, sim. Quer dizer, foi outro que passou, tu não é o responsável.
Ah, Sim, sim. sim. Ah, isso Mudou, é verdade. o WhatsApp é verdade. mudou agora. Já mudou. Já não tem mais pai da criança. Mas não tem, Tem, pai da tem. criança. Mas tem lá atrás. Eles vão achar lá atrás. É Eles que vão. Não, eles mas é que vão. alguns faturavam em cima disso aí. Ah, se sim, tornavam como os sou pais. pai. É. Agora não tem mais pai da criança e não tem mais incriminado Não. sem dever. Tem o pai da criança, só que o pai da criança é o que vai ser o responsável. Vai. Mas quem repassa... Eles vão chegar, eles chegam fácil. Quem repassa... O repassador vai ter eu acho que um outro tipo de Às vezes o cara quer fazer graça e tal. Agora o primeiro é o criminoso. André, Filipão no Palmeiras. Aquela história do choque. O Palmeiras gasta um caminhão de dinheiro, não consegue fazer time, não... até títulos ganhou, né? Sim. Tá? Foi 2 vezes vice-campeão paulista, foi campeão da Copa do Brasil, foi campeão brasileiro, mas é um investimento astronômico, né? O Grêmio, por exemplo, ganhou mais do que isso com investimento, ou a mesma coisa que isso com investimento menor. Não mais, o Grêmio foi campeão da Libertadores. Muito tem a ver com a própria gestão a gestão como empresa, né, do Palmeiras, né? Não adianta tu investir milhões se tu não tiver o vestiário, se não tiver pessoas qualificadas em todos os setores e não derem tempo ao treinador para os resultados, né? Eu acho que o Roger vinha dando cara ao time do Palmeiras, só que a pressão ali é violenta, né? Palmeiras e o Corinthians como sendo bicampeão brasileiro, então isso também a pressão é maior, né, no Palmeiras. O próprio último jogo que o Roger foi demitido, eu assisti o compacto jogo, o Palmeiras foi muito bem, perdeu 2 chances claríssimas de gol, não fez. O Fluminense foi uma vez, fez o gol, saiu vitorioso. O que o Dudu perdeu não pode perder. E aí acaba em quem? No treinador, que toda a pressão, os milhões que são investidos no Palmeiras, tantos anos sem ganhar título. Hoje eu te escutei na Rádio Grenal e tu falou uma coisa que a gente tem que observar também. É que o gerente de futebol lá, ele empilha jogador. Não, é um absurdo. Mas nesse momento, por exemplo, aí compra mais do que pode. Sim, aí tu tem que repor. Aí vem o Keno, que vinha sendo a principal jogada do time do Palmeiras, tu perde esse jogador. O Egito. Sim. Vendeu o Keno, vendeu o Tietê. A diferença do Grêmio é nisso. O Grêmio tenta reter o máximo possível os atletas. Né? Senão já teria sido desfeito do Luan antes. E aí vem o entrosamento, né? Porque a gente sempre diz que time tem que ser repetido. Como é que vai repetir se tem 48 jogadores? 36. É difícil para... Quando um jogador que nem o Keno consegue se firmar na equipe, que ele custou, o ano passado ele entrava, saía. Até porque não tinha grife, né? Estava na mesma situação do Everton, né? É verdade. O Everton foi um jogador que começou em 2014, ele veio trabalhando até esse ano se firmar, né? Então verdade. o Keno tinha se firmado na equipe e tu vende o jogador agora. É verdade. É próprio Grêmio agora, se fizer do Everton, é difícil ter uma reposição. Ele conseguiu aquela sequência, saiu o Pedro Rocha, conseguiu o Everton começar a jogar bem, o próprio Fernandinho da Libertadores entrou bem, então conseguiu, quando o Douglas saiu, o Bolanes começou a jogar bem, depois acabou saindo o Bolanes. Agora, André, você que era bruxinho do Filipão sempre levava o André, qualquer uma, né? Não, mas tem uma observação que a gente jogava em várias funções. Exatamente. E na época não tinha 11 jogadores no banco, eram 7 jogadores. Eu ia falar, menos, né? Viajavam 16, né? Exatamente. Hoje vai 25, lugarzinho 30. da viagem Então acontece o seguinte, então tu tem um jogador que joga de volante, podia entrar no lugar do Dinho, podia entrar no lugar do Goiano, podia entrar na lateral direita, esse jogador estava certo sempre no banco. Mas o Filipão foi o cara importante certo. e foi útil em muitos jogos, né? Sim. O Filipão é o cara certo para dar o torniquete? Eu acho que pela pressão que tem o Palmeiras hoje, eu acho que o Felipe é o cara ideal, né? Para isso, que tem condições todas da pressão. O próprio em 2014, na Copa, a pressão era violenta e ele chegou a assumir, nós vamos ganhar a Copa. E, infelizmente, né, aconteceu o que aconteceu pelo futebol. A Alemanha é muito mais organizada, mas foi a pessoa que chegou, era o cara que tinha para o momento. Mas eu acho que tem um histórico com o Palmeiras, né? Ganhou a Libertadores com o Palmeiras. E ganhou, acho que o último título importante, que foi a Copa do Brasil. Copa do Brasil. Copa do Brasil também em cima do Grêmio, inclusive. Passou pelo Grêmio, que era o Luxemburgo. É verdade, é verdade. Só uma situação que o Filipão, na Copa de 2014, passou e que acho que foi ruim para os dois. Essa parceria com o Parreira, que até era uma ideia razoável. Colocaram 2 caras de peso para ajudar a conter, e era no Brasil, e valia a pena investir em nomes e tal, só que não funcionou. Aí o Parreira
dava entrevista, dizia uma coisa, o Felipão dizia outra, o Felipão já tinha que engolir porque senão ia dar confusão, e é só um mês e passa rápido. Quem começou com essa bobagem, que era favorito e melhor, foi o Parreira. O que o Felipão tem que passar por cima... Parreira não gosta disso. Você lembra que ele chamava vocês? O nosso grupo é ruim, é fraco. O que o Felipão tem uma marca que ficou, e as pessoas que não gostam dele sempre vão provocar com isso, que é o 7-1. Sim. Conversa vem, conversa vai vir o 7-1. Vamos perguntar para ele. E aí ele tem que tirar isso de letra, tá? Tem que fazer que nem faz o Renato. E aí, como é que foi isso? Passa essa, outra. Entende? Levar assim mais na... Mas aí só se nascer de novo. Mas é que não, mas ele já vai responder, já vai dar... O Grêmio ele foi abraçado pela torcida e né, até pela imprensa daqui, né? E agora o Palmeiras acho que vai ser da mesma forma, né? Pela essa identificação que ele tem com o Palmeiras, por ter sido campeão da Libertadores lá também. Mas sempre vai ter o REC da vida lá para fazer a vai ter uma mala tipo o REC. Mas o Filipão tem 70 anos, faz esse ano. Então, se ele não tiver... Ele está preparado para isso, né? Ele tinha. E o staff dele também vai fazer um bloqueio, porque né? tu fica com o pavio curto, tu entende? Às vezes, no Grêmio, apesar do Grêmio ter abraçado ele a gente notava que ele estava um cara sem paciência. Sem paciência nenhuma. Aquela saída dele de ir pro vestiário antes de terminar o jogo, virou as costas, entende? Deu uma espinafrada nos guri. O Renato falou demais lá no jogo do Rio de Janeiro. Depois se falou demais. Né? Agora no jogo de ontem já se retratou. Disse que já tinha pedido desculpa para os jogadores. Então ele consegue, ao mesmo tempo, quer dizer, o que ele precisava? Era dar uma chegada nos jogadores. Ele deu. Sim. Né? Os jogadores sentiram o golpe. Ele já pediu desculpa para os jogadores se comprometeram de fazer uma atuação com o São Paulo, as ganha. Fizeram. Ele foi lá no microfone e pediu desculpa, tu entende? Sim. Ele vai administrar. Sabe jogar. Eu acho que foi o momento dele fazer isso também, né? Porque ele sempre foi do lado dos jogadores. Ele nunca citou nomes ali, nunca falou mal de nenhum jogador do Renato. Que então chega um momento, né? Que não dá resposta. Se eu começar a afagar e não der, eu vou ter que mudar. Aí mudou e o pessoal reagiu e depois ele veio e falou. Agora, André, o mês, né? É um mês. Eu tenho que passar esse mês. Esse mês é decisão em cima de decisão. Esse jogo contra o São Paulo, se o Grêmio tivesse somado 3 pontos no Rio, o Grêmio seria vice-líder. Mas o importante do jogo com o São Paulo, que a gente nota, é a retomada do espírito da equipe de jogo, tu entende? O Grêmio já tinha feito uma boa apresentação contra o Atlético. Retomou bem ontem, tu entende? Então tu tem uma expectativa boa para o jogo de quarta-feira com o Flamengo, que vai ser um jogo duríssimo. O jogo contra o Palmeiras, o Everton, né? O cara que define o jogo, não adianta todo mundo criar e ele, na hora, não tiver confiante, né? O Everton, quando iniciou, fazia as próprias jogadas que fez nos jogos, só que se assustava, não tinha aquela confiança, não tinha quem, não, calma, vai. E estava no goleiro, estava em cima do goleiro, estava por cima. E hoje tu vê que a calma que ele tem, que 2 chutes, 2 gols. Né? O André é um bom exemplo para essa gurizada que está nos assistindo aí, para quem quer ser jogador de futebol, para quem já é e para quem ganha bem. O André nunca foi um virtuoso, sempre foi um cara para compor elenco e tal, mas sempre, né, bem preparado, com a cara limpa, e investiu depois do futebol. Que ganhou e investiu. Ainda está no ramo alimentício? Sim. Tem uma empresa que a gente produz alimentos para escolas, né, que tem turno integral. A gente distribui em Porto Alegre, Grande Porto Alegre. Porto Alegre e Grande Porto Alegre. Daqui a pouco vai chegar em Lagoa Vermelha. Assim esperamos. Mas isso aí é um bom exemplo. Investiu, canalizou os recursos, que não eram muitos na época. E na época não se ganhava tanto dinheiro. Vezes... O Paulo Nunes, que foi o primeiro a chegar a 100 mil, é que ganhava dinheiro. Em 97, depois de todos os títulos. Né? E hoje a gente vê muitos jogadores que eles são mal orientados. Às vezes, antigamente se reclamava muito, na época que eu trabalhei nas categorias de base do Grêmio, a gente reclamava muito dos pais. Sim. Dos pais tinha pais que incomodavam muito, entendeu? Passei por todas as categorias. Então, ele ia lá reclamar por que o filho não jogava, corneteava daqui. Então, hoje nós temos esse problema que ele é absorvido pelo dirigente, que é o empresário. O empresário acha que o jogador dele é o melhor jogador do mundo. Verdade. Bota isso na cabeça do jogador. Sim. E o jogador não está preparado, quer dizer... Vamos pegar o exemplo aqui de um menino aí que foi o Lincoln. Né? O Lincoln sobe com 16 para 17 anos. Sabe quem é o empresário do Lincoln? E aí perguntam para o Lincoln, o que tu quer ser? Qual é a tua meta?
minha meta é ser o melhor do mundo. Calma. Sim. Ele disse isso Ele mesmo. disse isso. Calma. Ele disse Ele isso recém está subindo. A minha meta é Tinha fazer até me parte esquecido. do grupo principal. A minha meta é procurar um espaço na equipe do Grêmio. Vamos por etapa. A minha meta, eu lembro, a gente era infantil, juvenil, meu sonho era jogar nos juniores do Grêmio, nos juniores. do Grêmio. Juniores. Vamos por etapa. Por etapa. Eu nunca fui aquele que subiu lá 2, 3 categorias antes. Na época que eu precisei aparecer, foi nos juniores, o Filipão foi nos olhar em Londrina, numa taça Londrina, que o profissional não tinha classificado para as finais do Brasileiro, de 93. E ele foi lá olhar o Arilson, foi olhar outros jogadores, né? O Emerson, que estava surgindo, o Binho, o Bochecha. E acabei eu me destacando, mas um volante, né? Volante que destacar é proteger a defesa e fazer os meias jogar, né? E jogava ainda 4-3-3 ali, um volante só. E acabou o jogo, veio o Benhur Marchiori e falou assim, o homem só fala em ti, Então, assim, degrau por degrau, eu fui sem expectativa. O Filipão tá Até o gurizinho do Benhur também é. Ele foi nosso coordenador O do Benhur é base, cheio de gurizinho, né? Ele Fez um trabalho belíssimo na Ele, base. Sérgio Vasques. E Sérgio Vasques também foi nosso coordenador das categorias de base. Né? Que um mete a mão o com o outro. Meira, várias pessoas ali que fizeram muito bem um trabalho, né? O Meira, o próprio Clóvis Meira também depois. Em 94, tu já jogou na final final da Copa do Brasil. O jogo de lá, tu jogou, né? Eu tinha idade de juniores ainda, não tinha contato profissional. Eu acho que o que houve com... Era o Ayup? O Ayup, parece que ele tinha tomado alguma medicação que podia acusar no antidoping, se era resfriado, alguma coisa, ou anti-inflamatório. O jogo com o Ceará lá, 0-0. Aí o Zeca me chamou assim, olha, tu vai jogar a final. Eu assim, mas como assim? O Ayup tá treinando. Não, mas te prepara aí que eu acho que tu vai jogar. Aí fiquei sabendo na pré-eleição lá que eu iria jogar. E tinha confiança de todos os jogadores, Pinho, Maravilha. Paulão, Olha aqui, Aguinaldo. Era Derlei, Ayup, Paulão, Aguinaldo Roger. E Roger. Já era o Roger. Já né? era o Roger. Jamir, Pingo e Carlos Miguel. Carlos Miguel. Fabinho, E Nildo. Me falta um. Ou é mais um meio-campista e vai o Carlos mais um Miguel meio, para mais um meio. ponta? O Arilson era reserva na final. Isso. E jogava o Emerson. O Emerson jogou. Já jogava o Emerson. Emerson já jogava. Então era um time bom. O Fabinho, aquele que veio do Corinthians, depois jogou no Internacional. O Grêmio Começou jogando o Gilson Cabeção, né? o Gilson foi vendido ao México. Depois ele foi vendido para o México e veio o Nildo. Depois do jogo contra o Corinthians, o Gilson saiu. Gilson Cabeção, que virou titular em 93 com Cassiá Carnes, quando ganhou a condição de titular do Charles. Sim, Charles do Bahia. Que o procurador chamava-se Diego Maradona. Mas, essa é a Tinha história. jogado no Boca, eu acho, né? Sim, jogou no Boca. Isso. Jogou no Boca. Imagina, e o Gilson Cabeção, né, o Cassiá chegou para fazer uma mexida e mexeu e ganhou o título gaúcho. Estava bem atrás do Internacional, passou e aí se desentendeu com o Cacalo e acabou. A gente às vezes vendo, porque as pessoas, os mais jovens, eles conhecem o Grêmio só de agora, sim, né? Sim. Tem uma turma aí que só conhece o Grêmio da Arena, né? Então a gente que é mais antigo, hoje eu entrei em contato com um cara e nós começamos a falar de um jogador que é o Gessito, entende? Que é um fenômeno, né? Quer dizer, eu conversei muito com o Foguinho e com o Glênio Reis, e eles disseram que aquele foi um dos maiores jogadores. E a gente vai lá na estatística... O Glênio Reis que assistia treino muito mais que todos os repórteres. E a gente vai lá nas estatísticas e vê o cara jogou 3 ou 4 anos do Grêmio, ele está lá, é o 4º goleador do Grêmio, tem 200 gols. E aí eu disse assim, olha, o Glênio Reis me contava uma história que se a gente contar hoje, as pessoas ficam aqui. O Grêmio foi jogar na Bombonera contra o Boca, ganhou o jogo de 4-1, o Gessi fez os 4 gols. Sim, tu sabe o que aconteceu, né? Os caras do Boca enlouqueceram, queriam contratar. Não, mas tu sabe o começo da história? Ele fez vestibular no sábado, passou para odontologia, viajou, chegou na Argentina, jogou no outro dia e fez 4 gols. E depois não quis mais jogar, simplesmente em 1960, ele disse, não, larguei agora, vou cuidar dos meus estudos e vou... Virou dentista. Ele não era muito ligado em querer jogar futebol. Ele gostava, mas não queria... E o Glênio Reis me conta uma história, que tinha um jogador que era reserva dele, que era o Delém, que jogava muita bola, mas o Delém disse, não, vou me embora daqui, porque com o Gessi aqui eu não vou jogar nunca. Aí o Delém foi pro Vasco.
Aí no Vasco ele chegou na seleção brasileira. Você vê. Isso em 59, E era, 60. e era reserva do homem. E era reserva do homem. Agora tu imagina o que jogou esse Gessi. Acho que outro cara que jogou muito, que não apareceu tanto, foi o Marino, né? Marino era um bom jogador. Não meteu 3 no Inter em 68, naquele 4-0, que o Foguinho era o técnico do Internacional. Ele não fez 2 ou 3 gols Acho que naquele ele jogo? fez os 4 gols. Foi Será que fez os 4-0, 4? ele fez os 4. Eles têm uma história parecida. Tem uma o Gessi. história parecida. Ele e o Gessi. Então, de repente, foi 4 meses que ele fez. E o Marino também foi outro cara que não jogou muito. Logo em seguida, parece que... O Marino surgiu em 59, numa grande equipe do Aimoré. E jogava... Paulo Lumumba? Paulo Lumumba foi depois. Essa escalação aí, eu acho que eu lembro ela. Era Suli, Soligo, Toruca, Afonso e Carlos. Era Mengalvio e Fernando. Era o Telmo, Marino, Abílio e Gilberto Andrade. Gilberto Andrade, O Gilberto Andrade jogava foi pro muito, Inter, né? O Suli foi pro Grêmio, o Mengalvio foi pro Santos, o Marino foi pro Grêmio, o Telmo foi pro Internacional, mas era um timaço. Eu fiz amizade com o Gilberto Andrade naquelas andanças da Rua da Praia e tal, muito tranquilo. Ali na República também, ele estava sempre ali perto, tomando o traguinho dele ali nos botecos. E eu fiquei amigo do Gilberto Andrade. E aí, numa festa do Aimoré, eu morava em São Leopoldo, e me convidaram e tal, eu fui lá e foi homenageado o Gilberto Andrade. E eu ouvia essas histórias, aí todo mundo sabia o time de cor e tal. E era uma comemoração, até acho, dessa época. E todo mundo dizia, o que jogou esse homem aí... O Gilberto? Gilberto jogava muita bola, que jogava. Agora o André Vieira não quis seguir no... Tu entrou para... Porque aquela turma que jogou ali, o Jacques o Gilson, estão de... Wagner Mancini... Também treinadores, o Arilson, treinador no Aimoré. O Wagner é daquela época também, né? Sim, o Wagner veio em 95 na Libertadores. Wagner treinador, Roger treinador, o Ailton treinador. O Arilson tá treinador. Paulo Nunes, o Jardel, o Magno, esses não seguiram, o André Vieira. O Roger, né? Que é o mais destacado agora. Tá mais o Adilson Batista. O Adilson treinador. Ele começou ganhando Voltou agora ganhando do Inter. Agora vou te dizer uma coisa, o Internacional mesmo não jogando nada e empatar com o América Mineiro. Por isso que o trabalho do Adilson vai ser árduo. Se o juiz ou dá o pênalti ou não expulsa o do Alessandro, o Inter já estava reagindo e ainda fez um gol, que parece que estava impedido. Porque eu ouvi poucos falarem nesse impedimento. O Diego Real, da Rádio Grenal, que viu várias vezes e ele está impedido, o Jonathan Alves. Mas, de qualquer forma, o que eu quero dizer... Essa parada não foi boa para o Inter. Não foi, e outra, mesmo jogando pouco contra o América, o Inter poderia ter... Mas o Inter não foi bem com o Atlético Paranaense, não foi bem contra o Ceará. Não foi bem, não. E não foi, e são times que estão lá na rabeira. Em 9 vezes 4. E vinha bem antes da parada da Copa. Vinha bem. Eu não sei se as outras equipes... É que é difícil, né? O Inter é um time que está ajustado, né? Pelo Odair, né? Está bem treinado. Gosto do Odair bastante. Tudo que ele passa no futebol, ele está tendo êxito agora como treinador, um batalhador. É da tua época, Odair. Mas a dificuldade é que sempre tu jogar no limite, né? No limite da concentração, no limite falta a qualidade técnica ali, né? O jogador diferente, né? Que o Grêmio pega o Everton, dribla 1-2 e faz um gol. O Maurício me corrige aqui e é verdade. Eu fui falando e não expliquei bem o lance. Quem estava impedido era o Camilo no começo do lance. No lance, porque o Jonathan Alves não tinha como estar impedido. Então, eu acho que o Inter está bem, né? Tá fazendo aquela gordura, né, inicial que precisa, que todo mundo, quando o Inter começou o Brasileiro, que vai cair de novo, aquela história toda, né? Toda a desconfiança do Odair, que é criado no Internacional, era auxiliar técnico, né? E já muita pressão nele para tirar, para vir um treinador, vai mudar como? O problema do Inter tem uma palavrinha só. Daqui a pouco o Sopa vai estar aqui. Uma palavrinha só que é o problema do Internacional. Eleição. Eu não vejo tanto isso, tu entende? Eu vejo que o Odair montou uma maneira de jogar da equipe. Daqui um mês aqui, se não ganhar. Não. Montou uma maneira de jogar da equipe e começaram a chegar mais jogadores, entende? O Luca entrou muito bem na equipe do Inter, acertou o lado esquerdo ali. O meio de campo acertou com o Dourado, com Edenilson e o Patrick. O Edenilson, para mim, andou para trás. Então, o que aconteceu? Agora, tu vê, saiu o Dourado da equipe, entrou o Damião.
Tu entende? Muda a configuração. Tu entende? Mudou a configuração. Tu trouxe o Edenilson mais para trás. Tu mudou a configuração da equipe, calma. Ele vai ter que escolher. Eu acho que o Luca, daqui a um pouco já vão tirar o Luca do time. Tu já vai começar a deixar o time torto, porque ele tinha acertado o lado esquerdo. E o Potker? Hã? O Potker tem. O Potter, o Nico, o Jonathan e o Damião tem lugar para um ou dois. Esse que é o problema. Querer botar todos no time vai complicar. E tem mais o D'Alessandro. E mais o D'Alessandro. Só tem 2 das beiradas e um atacante que tem vaga. Para o D'Alessandro entrar tem que sair um dos E um das beiradas tem que compor. Tem que compor, que o Luca estava fazendo bem isso. E hoje a exigência é absurda, né? Parte física no futebol, né? Tu olha e o D'Alessandro não consegue mais acompanhar isso nos 90 minutos. Então, e o Inter estava conseguindo as vitórias por isso, pela transpiração, por todo mundo correr, conseguir correr. É que aí é o seguinte, a gente... É um exemplo que nos deu a Copa, né? Sim. E todas as equipes no limite da parte física, né? Agora nós temos que analisar o Internacional num sentido mais amplo. O Inter não jogou tão bem para ganhar do Santos. Ganhou do Santos. O Inter jogou mal contra o São Paulo. O Inter fez 2-0 ligeirinho no Vitória. O Vitória empatou e o Internacional quase perdeu o jogo e encontrou um gol no final. O jogo Inter no Corinthians aqui foi um acidente também. Acidente. O jogo contra o Grêmio, o Internacional jogou fechado. Então, se a gente pegar de 10, eu já citei 5. Não, mas acontece o seguinte, se tu pegar o Corinthians, que foi campeão, ganhou 19 partidas de 1-0 com o Tite. Tu entende? Então, a competição é assim. Tudo que é jogo é duro. Ganhar o Carille também era assim, né? O Carille também era assim. Mas o Carille aparecia um pouco mais de jogo. Aquele do Tite era bem pragmático. O do Carille tinha jogo que... Eu me lembro aquele jogo contra o Grêmio aqui. O Rodriguinho já estava mais afirmado, o Jadson jogando, então tu tinha mais jogadores. Surgiu aquele outro menino, Maicon, Isso. Que foi vendido. Tem o Malcom e o Maicon. Mas o Maicon, aquele é muito bom jogador, tu entende? Então tu tinha mais qualidade ali no meio. Agora, aqui contra o Grêmio, aquele time do Corinthians, o Corinthians tem que jogar muito. E o Luan errou um pênalti. Aquele de 1-0. Né? Ali podia mudar a história daquele campeonato. É o lance do Kahneman ontem que podia ter mudado o jogo. Né? Mas o Grêmio, eu não sei se o Grêmio... bem, o Grêmio jogou bem. E outra, eu não sei se o Grêmio tem como jogar esse campeonato brasileiro até o final. Eu acho muito Eu estava dando uma olhada no calendário hoje. Não, acabou. O Grêmio vai disputar as Copas. Isso aí já está na cabeça do treinador, mesmo ele não falando. Está na cabeça da direção mesmo, ela não falando. E está na cabeça do torcedor. Porque Grêmio e São Paulo ontem era para ter 40 mil pessoas no estádio. Claro. Tu entende? O próprio torcedor está dando a resposta do que ele quer. Grêmio e São Paulo ou Grêmio e Flamengo? E o sacrifício dá para fazer uma vez só, né? Vai no Grêmio reunindo. Já voltamos. Volta com o nosso Cadeira Cativa, 7h35. Na quinta posição, após perder para o América Mineiro, o Internacional enfrenta o Botafogo domingo, buscando retornar ao G4. Partida 4 da tarde no Beira-Rio. O Internacional espera um grande público, ganhando deve retornar ao G4. Rodrigo Dourado cumpriu suspensão, volta. Expulso na partida de ontem
D'Alessandro será desfalque, quer dizer, prejuízo duplo para o Internacional. Nico Lopes, Damião e Jonathan Alves brigam por uma vaga no ataque. Provável time: Danilo Fernandes, Zeca, Klaus, Cuesta, Iago, Dourado, Edenilson, Patrick, Luca, Potker e Nico Lopes, ou Damião ou Jonathan Alves. E aí é o seguinte, né? O Nico está jogando bem, o Damião é um centroavante de ofício e o outro chegou fazendo gol. Então é bem provável que se tenha essa dúvida mesmo. Mas do meio para frente, como disse há pouco o Aquino, Dourado, Edenilson, Patrick, os dois da beirada, Luca e Potker, em princípio, porque daqui a pouco sacrifica um da beirada para colocar Nico e Damião, ou Nico e Jonathan Alves. O porquê o Damião não é titular absoluto? Porque na entrevista coletiva o próprio Odair apressou-se em dizer que ele ainda não está 100%. Colorado não vence o Botafogo desde 2014, quando na oportunidade ganhou de 2-0 no Beira-Rio pelo Brasileirão. Nos últimos 2 confrontos saiu derrotado. No Grêmio, 5 pontos atrás do líder Flamengo, já está só 5 pontos, porque o Flamengo empatou, o Grêmio ganhou, o Grêmio diminuiu a distância que era de 7, né? 23 para 30 tinha o Flamengo, foi para 31, o Grêmio foi para 26. 5 pontos atrás do Flamengo, então. O Grêmio enfrenta a Chapecoense domingo às 19 horas na Arena Condá. Em princípio, todo o time suplente. Priorizando a Copa do Brasil, o Renato vai então mandar essa equipe alternativa. Provável: Paulo Vitor, Léo Gomes ou Madison, Paulo Miranda, Bressan, Juninho Capixaba, Jailson, Tassiano, Douglas, Marinho, Tony Anderson ou PP e Hernani Brocador. Tem jogadores experientes aí: Marinho, Douglas, Hernani, Paulo Miranda, Bressan, Paulo Vitor. Quer dizer, eu acho que é um time experiente. Eu acho que esse momento era um momento de botar o Matheus Henrique para jogar. Ah, pois é. Tu vai jogar com o Jailson e tu vai trazer o Tassiano para uma posição que não é muito dele, tu entende? Então, acho que está na hora de botar esse menino para jogar. Mas ele jogar, ele vai. Hã? Não sei em que momento, mas ele entra na partida. E eu não sei se o Douglas, talvez, quer dizer, aí vai do treinador, né? O Douglas não tem condições de jogar 90 minutos. Podia jogar os 2 meninos. Vai sair jogando o Douglas, entende? Aí tu tem que ver como funciona a cabeça do treinador. Mas aí é pra... Tem treinador que gosta de botar o jogador para jogar e ver até onde ele aguenta e depois tira, e tem outros que preferem colocar o jogador no segundo tempo. Né? Então, agora, vai da cabeça do jogador. É para não deixar criar asa. A Chapecoense bota o Douglas, que dá uma segurada ali. Pode ser. Eu acho que é pode isso. Ser. E Bruno Cortes passa a ser uma preocupação, né? Não participou do treino de hoje, o jogador foi desfalque nas últimas 3 partidas, preocupa para o confronto, inclusive contra o Flamengo, na próxima quarta-feira. Os 6 primeiros: Flamengo, São Paulo, Atlético, Grêmio, Internacional e Cruzeiro. Os 4 últimos: Chapecoense, Paraná, Atlético Paranaense e Ceará. Já voltamos.
Madelomba e Construlomba. Madelomba e Construlomba. Deixa eu alcançar o microfone aqui, faz favor, André Vieira. Aí, vamos lá. Eu agora estou falando com 2 microfones ao mesmo tempo. Madelomba e Construlomba. Casas e construção. Casas de alvenaria, casas de madeira, financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou um financiamento direto. Constroem casas em toda a região metropolitana e litoral. Madelomba e Construlomba. Maior qualidade, melhores condições. Para mais informações, 3596-1048. Ou plantão de vendas, pode ligar agora para o Fernando, 98631-7709. Fala com o Fernando agora, já vai sair negócio, já deixa tudo alinhavado, já entra no site, escolhe o modelo de casa, Madelomba Casa e Construcão.com.br. Casas lindíssimas, casas de alvenaria, na grande maioria, e algumas casas de madeira aí, que a gente mostra para o grande público, né? Mas o objetivo maior é justamente a casa de alvenaria, que é a base do acerto da Madelomba, Construlomba com a Caixa Econômica Federal. São casas belíssimas como esta aí que você está vendo. Está rodando o TP, pode voltar para o princípio, aí, beleza, mas estamos vendo aí a casa que você pode escolher aí na Madelomba e Construlomba. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis, chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial e de lazer da região sul da capital. Faça como mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais, centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis, Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786. Também no endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Bascaria é a melhor pizza de Porto Alegre. Nada bate a Bascaria. Localização, charme, prazer, bom gosto, preço justo. Bascaria, Comendador Caminha 324, em frente ao Parcão. Peça também em casa pelo 3061-6262. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu Clube do Coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. FAC Materiais de Construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Televendas 3466-6133. fache.com.br. O senhor vai bem, seu Eduardo Fritsch? Vou bem, vou muito bem. Prazer estar aqui. E vamos falar aí sobre o jogo de ontem, que infelizmente a gente acabou. Eu não acredito prejudicado pela arbitragem. Eu acho que foi mais prejudicado pela questão de inconsequência do D'Alessandro ao se meter naquele lance, já que ele é tão visado já, né, pelas arbitragens, por conta do seu histórico. Mas esse ano é um ano meio de destemperos dele, né? E na atuação geral, eu acho que a gente tinha condições de empatar aquele jogo. Tanto é que mesmo com 1 a menos, nós dominamos o meio campo, produzimos algumas jogadas depois das substituições. Não, mas não chegou a ficar com 1 a menos, foi expulso um de cada um. Isso. Não, desculpa. 1 a menos mesmo no time, né? Mesmo com 1 a menos no time. Dependendo de quem sai, às vezes melhora o time. Isso que aconteceu ontem. Na verdade, o que precisa ser feito a gente, primeiro, a torcida tá numa gana agora com o Odair nesses últimos jogos, né? Que eu acredito que ele não faz parte dessa. Ele tem que acomodar muitas coisas no time. Foi o que eu falei aqui. Por exemplo, o Danilo Silva. Mas já foi agora? Mas, tu já foi dirigente, tu sabe que não é assim, ó. Opa, amanhã hoje eu vou para os Estados Unidos. Não, principalmente negociações envolvendo os times americanos, para quem está no meio, sabe que eles têm uma questão de salary cap, que eles chamam, né? Que é um limite salarial. Existem muitas burocracias nos times americanos e que fazem com que os jogadores acabem tendo que se alinhar bastante nisso, e essas negociações são demoradas. Então eu imagino que o Odair teve que escalar o Danilo Silva em 2 partidas, né? Ou em 1 partida, sabe, no meio a uma negociação e essas coisas. Então vocês
se põe no lugar do Odair nesse momento, né? Que é complicado ele ter que assentar. Eu tenho que assentar o Fabiano. Aliás, eu não entendo tenho do Danilo Silva, eu não entendo. Mas quem sabe ele não jogou para poder ser negociado. Mas isso é um negócio. Hoje um ouvinte me mandou isso, mas isso é loucura. Pois é, mas a gente. E o Moledo vinha bem ali, né? É que o Moledo tá lesionado eu sei. com. Mas antes da parada, uma das coisas que estabilizou bem a defesa internacional foi o Moledo. Não, eu acho que, e eu vou concordando peronomútil contigo, eu acho que o que estabiliza a defesa do Internacional é Rodrigo Dourado. Rodrigo Dourado é o grande jogador do ano do Inter, porque ele dá segurança defensiva, ele não deixa aquele espaço... Tem o cabeceio, tem a saída. E vocês que entendem de futebol, eu não, mas tinha um latifúndio ontem, logo no começo do jogo. Depois o Odair encurtou as linhas. Mas teria que ter entrado o Charles ali, né? Saiu o Dourado e entrou o Charles. Só que o Edenilson, depois que renovou, esse ano ele não vem produzindo bem. Não e depois que renovou, ele menos ainda, porque antes ele era mais cumpridor de função. Antes tu dava, se tu dissesse, olha, tu tem que sair, ficar correndo em círculo, ele ia ficar correndo em círculo. Agora ele não consegue executar funções. Ele não consegue aproximar na área, ele não consegue preencher espaço lateral, ele não consegue preencher na frente da área. Agora, Sopa, você tá de bronca com o D'Alessandro e o D'Alessandro de branco contigo. Tu acha mesmo que foi justa a expulsão ontem do D'Alessandro? O que eu acho é que eu imagino... Vamos separar vamos dar uma olhada. Vamos dar uma olhada. Mas pode ir falando, vai falando. Não, é que eu fico pensando assim... A gente não sabe o que foi falado ali. Imagina o que aconteceu para alguém não pegar o outro pelo pescoço. Na frente do juiz. Porque todo mundo sabia que o juiz estava ali na frente. Mas não foi depois da parada, foi pelo lance em si. O cara foi tirar o D'Alessandro. Não, ele disse que o D'Alessandro fala um impropério, né? Vai tomate cru, e o outro chama de feira da fruta e vai tomate cru. Então vai os dois pra rua. Foi o que ele apurou ali, o juiz, o que ele relata na súmula em resumo, né? Agora, o que o D'Alessandro está fazendo no meio do bolo? O Inter está tomando 2-0, ele quer cobrar rápido. Não, mas ele não precisa fazer aquilo. Não, tem coisas que é desnecessário. Ele foi lá pegar a bola e o cara malandro, tá ganhando o jogo, tirou o D'Alessandro. Não, ele estava falando alguma coisa com aquele jogador ali, ó. O outro. É isso. E aí ele vem ali... A outra ponta para ele, Isso. É. Olha o que ele me disse. Isso, exatamente. Aí o que acontece? Aí o D'Alessandro fica naquele papo, não fiz nada, dá uma bola. O outro é um jogador tá com mais amarelo experiente. na mão também. Eu acho que ele ia dar amarelo e o Wesley é um jogador mais experiente, já jogou no Santos, já jogou no Palmeiras. Então eu acho que essas coisas. O D'Alessandro entrou e ele entra, o primeiro lance dele, ele pifa o Potker. Primeiro lance, um passe sensacional, né? Por elevação na diagonal da direita para a esquerda. Primeira jogada dele. Ele é pago para fazer isto. Exercer a sua técnica. Ele não é pago para ir lá empurrar, falar papagaiada para alguém. Não é pago para isso, é pago para jogar. Então vai lá e joga, executa a tua técnica. Que é o que ele tem de melhor. E outra, entrou no segundo tempo e aí tinha mais fôlego que os outros, né? Já que ele já tem uma idade avançada. Então o que ele tem que fazer é jogar. Mas esse é André Vieira, que jogou no Grêmio, campeão da América, campeão do mundo, campeão da Copa do Brasil. Eu tenho recebido aqui muitos pedidos aqui, as pessoas para perguntar para o André Vieira quem era o cara. Não, mas o André Vieira não jogou no Madepin, inclusive, lá nos... Eu lá, meus pais moram lá. Isso, eu joguei contra ti já. A pergunta é... já jogou contigo? Quem era o mais... Mas jogava muito. Quem era o mais bagunceiro? Era o Paulo Nunes? Era o cara que agitava mais, que deixava o Filipão louco? Era o Paulo. Era o Paulo. Com certeza. E o Arilson? Não, o Arilson era tranquilo. Mas o Paulo Nunes estava sempre inventando alguma coisa na concentração. E por já vir do Rio de Janeiro, né? Já esse jeito extrovertido dele. Ele é agitado até hoje. Eu joguei quando novo, né? Até juvenil, eu joguei no Inter e tal. E o Falcão, uma vez, foi na beira do gramado. Tava ele e tal. E eu perguntei pro Falcão, uma vez, que a gente estava num programa juntos, e eu disse, não lembra de mim e tal. E ele disse... Não então realmente o treinador estava certo em me dispensar. O André Vieira ocorre a mesma coisa. Joguei contra ele, não lembra de mim. Gente, o Internacional fez bem, não deixou jogar. O Maurício está te sacaneando aqui, disse que tu não jogava, pagava a escolinha para... Não, eu jogava. Olha aqui, ó.
Eu estou até com um pedido aqui do Andrés Nicolás D'Alessandro, argentino, casado, atleta profissional, nascido em abril de 81, vem requerer abertura de processo disciplinar em face de Eduardo Frisch de Moraes, com endereço tal. Para resumir, duas coisas que ele pede. Eu fiz dois. Tá bom, o que é que ele está pedindo? Não, isso aqui ele está pedindo, acho que. Tribunal de Ética isso, do isso. Clube Internacional. Ele me botou no conselho de ética do Mas clube. aí ele contratou um advogado para ele precisa. Isso. Não necessariamente ele usou para, sei lá, ganhar tempo. Mas talvez. o funcionário lá já está questionando. Isso, o conselheiro. O conselheiro? Isso. Mas onde é que nós estamos? Não, isso não é a pergunta onde é que nós estamos. É onde é que vai parar. Essa é a questão. Funcionário questionando o conselheiro. Não, é que ele se associou e aí, a partir de se associar, ele me botou no conselho de ética como ele se sócio. associou. Isso, como sócio. Isso que Ele ele se fez. associou agora para isso. Não sei, isso não. Isso eu não li. Ele é sócio Porque e me colocou como isso sócio. aí teria que ser uma atitude do conselho, né? Não sei, Não, poderia. O conselho que me questionar. Um conselheiro te questionar, né? Não, um sócio me questionar sócio. como ele fez. Deixa eu te fazer uma Qualquer pergunta. conselho de qualquer instituição, na verdade. É que, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, eu fiz 2 tweets, o que ele reclama. Um tweet tem um vídeo do Fernandão. O vídeo do Fernandão tem um teor, em resumo, assim. O Fernandão dando uma entrevista para o Rafael Serra, repórter, e dizendo, olha, falando daquelas coisas que aconteceram com ele no Inter, olha, quando um jogador é empoderado, tem poder demais, do que além de cumprir as suas funções, de exercer a sua técnica, de jogar futebol, este é o primeiro caminho para um clube, então ele não cita nenhum jogador, nem quem é o jogador, nem o clube, para um clube trilhar um caminho de derrocadas. Trilhar um caminho o Fernandão era treinador? Não, o Fernandão já tinha saído, foi uma entrevista bem relax que o Serra fez com ele e ele disse isso. Olha, quando um clube tem um jogador que é empoderado demais, né, que tem poderes demais dentro do clube, ele acaba prejudicando o clube e esse é o primeiro passo para que o clube entre numa trilha de derrotas. E eu escrevi em cima, como aquele internetês, né? As pessoas pegam uma imagem, isso aqui para mim é o D'Alessandro hoje, ele é extremamente empoderado, tem bastante poderes dentro do clube e isso não nos ajuda, nos prejudica. Esse é o primeiro tweet, que ele diz que, aí eu não me lembro qual é a acusação que ele faz nesse aqui. O outro tweet era o seguinte, e eu falei aqui nesse programa o mesmo teor e forma daquele tweet lá. Eu provoco o Ministério Público, porque o Ministério, todos sabem, há uma investigação em andamento no Internacional a respeito da gestão anterior. Gestão anterior que o D'Alessandro foi capitão da equipe de 2015 inteiro e até fevereiro de 2016. Por que ele tem condições de colaborar? Ele era o capitão. Ele disse que ia falar. E ele disse que ia falar em dezembro. Disse que ia falar em dezembro. Quando terminar a segunda divisão eu vou falar. Não falou nem para a imprensa e o Ministério Público não chamou ele. Se ele disse que vai falar, ele vai falar o quê? Então fala. Se não quer falar para a imprensa, fala para o Ministério Público, nós precisamos disso. Que o Hernando surgiu uma onda e uma especulação. Bom, isso é outra coisa, mas não tem. A notícia oficial é o seguinte, Hernando é chamado. Se o Hernando é chamado, quem é que representa mais o dia a dia e pode colaborar? Ninguém está dizendo, e nunca eu falei nem acuso ele, nem pessoalmente, que ele também me colocou, desculpa, eu não vi o inquérito ainda, eu estou sendo intimado na polícia por aquele caso que envolveu o nome dele. Pois é, mas por que aquilo? Não sei, eu não li o inquérito ainda, não tive acesso. Fez nem nada insinuando nada? Nada. Eu não proliferei, não citei, não criei, não aumentei. Tanto que nós temos uma questão de linha do tempo, né? Que a gente chama timeline. Tem a linha do tempo e os assuntos são falados. O Twitter ele não tem tópico. Bom, agora vamos falar de André Vieira. E aí começa um monte de assunto. Não, Twitter é um monte de frases soltas. Se tu pegar uma frase minha, olha, isso aqui é uma M. Tu pode ir lá dizer, olha aqui, ele tá falando do meu programa, ou ele tá falando do programa da concorrência, ou ele tá falando... Tu entendeu? Tu pode montar o que tu quiser. E isso não pode ser feito dessa forma. Mas tudo bem, como eu não vi o inquérito, eu quero ter acesso ao inquérito, que eu já pedi 2 vezes. Então,
vou ter acesso ao inquérito, vou ler, vou prestar todos os esclarecimentos, porque é meu interesse esclarecer tudo. Deixa eu só fazer Eu fui, só para complementar, também fui citado, eu estava em Caxias, dormindo. Citado num depoimento, aliás, foi feita uma denúncia anônima que eu teria participado da pichação na casa do Melo. Ah, também é. Também. É aí eu fui depor a respeito, eu disse, olha, não sei, porque eu estava em Caxias. Enfim, então as pessoas estão... Mas não tem imagem daquilo ali? Não sei, tomara que tenha, porque se é que foi feita uma denúncia anônima, né? Foi feito de forma bem... Daí eu não posso também... Você pode fazer para também enquadrar quem está te enquadrando? Não, eu não sei. Na verdade, tudo está na mão do corpo jurídico que me assessora, então, que está me assessorando agora. Então, eles vão dizer o que vai... corpo jurídico? São mais de 3 advogados, então já é um corpo jurídico. Então, porque a gente são pessoas que... Você tem um estilo direto de falar as coisas, não leva ninguém para compadre, e se tiver que falar, fala. Isso, e eu cito os nomes. Quando eu tenho alguma coisa para falar, que foi o caso do MP, citei o nome. Olha, o Ministério Público da Alessandro estava lá todos os dias, dentro daquele vestiário, e viu as coisas que aconteciam no dia a dia do vestiário. Eu quero fazer com a ilação do que aconteceu com o D'Alessandro ontem e o que ele disse pós-jogo. Eu fui expulso porque era eu. Você não acha que está marcado também pelo Conselho Deliberativo por sua maneira de se portar dentro do Internacional? Sabe que eu vim pensando assim, o REC vai falar uma coisa assim. De inquirir as pessoas. Não, se eu estiver marcado pelo Conselho Deliberativo é porque politicamente há interesse de me tirar por algum interesse escuso. Tem alguma escuso. dúvida disso? Não, há algum interesse para me calar, tá? Agora, não é uma coisa como o D'Alessandro, que tem uma linha de atitude. Que é uma atitude. Esse ano ele deu um soco na cara do Luan. Então, quando ele vai reclamar, quando ele entra em campo. Não chegou a dar um soco na cara. Isso aqui não é soco? Não, é que ele ficou naquela é a mesma coisa contra o William. Ele tentou com coisa, ele conseguiu, com o Luan ele conseguiu, o William ficou, né? Ele não logrou êxito. Ele foi suspenso nas 2 situações, né? Mas é uma coisa, eu não tento dar soco na cara de ninguém. Eu não ofendo a honra de ninguém. O que eu faço? Eu aponto os problemas porque eu sou conselheiro. Em inglês é advisor. Mas tu tem alguma dúvida que eles querem te tirar do conselho? Sim, não, eu não tenho nenhuma. Eu não tenho nenhuma porque eu falo das coisas. Agora, por último, eu estou perguntando, já notifiquei o clube, já chegou ao meu conhecimento que existe um camarote que foi recomprado pelo Internacional e a situação é dúbia. Mas então, a notícia apareceu na época e sumiu essa notícia. Pois é, o camarote é de quem? Quem intermediou a compra de um camarote que, a princípio, nossos camarotes, só para explicar aqui, todos os camarotes do Inter, né? Mas eu compro, uso, não quero mais, eu não posso devolver? Calma, vamos lá. 2010. Não tem problema nisso. Se eu quiser devolver para o clube me recompra. Certo, o problema é quem recompra. Volta. O clube recompra. Como é que o clube vai te recomprar? Ele está pagando para ti, correto? Então ele está te recomprando. Se ele já pagou para Andrade Gutierrez pelo mesmo camarote? Vamos lá. O camarote custava 1 milhão na época. E 2010. E esse camarote, qual era o fim da venda dos camarotes? Fazer a reforma com recursos próprios. Era piada. Qual era o fim? Era esse. Mas era piada. Era esse. Mas, enfim, aí... Iam fazer 100 camarotes para arrecadar 100 milhões para fazer a obra... Logo depois... Aliás, eu disse isso a vida inteira, por isso que eu estou dizendo de novo. Em 2000, e não ofendeu a honra de ninguém. Como eu faço. Então, aí logo depois, em 2012... Esses camarotes, o que eles foram feitos? A grana arrecadada com os camarotes, a grana arrecadada com a venda do eucaliptus e os camarotes que ainda eram do Internacional foram repassados por parceiro, porque foi definido, ia ser feito com parceiro. Foi repassado. Em 2016,
ao que parece, porque eu recebo 734 denúncias por dia. Nossa, mãe de vida. Isso é um número hipotético, mas... Cara Por quer isso, te tirar por de isso lá. tem um corpo mesmo. Mas né? as pessoas me enxergam como, olha, tá acontecendo isso errado, tem problema na bomba não sei da onde de água, tem isso, desde a bomba d'água que puxa a água de não sei onde, até o problema na luminária do corredor e tal. Eu recebo denúncia de tudo que é jeito todos os dias. Esse do camarote. E a questão do camarote, lá em 2016... Tem o rei do camarote também. Estão dizendo, o que chegou para mim é que em 2016 houve uma negociação do presidente Pífero recomprando um camarote para o Internacional. Só que esses camarotes foram passados a princípio para Abril, para Andrade Gutierrez. É isso que eu quero explicar, a explicação. Eu notifiquei, eu quero saber quem comprou o camarote, quem recomprou o camarote, quem foi intermediar, quem é a pessoa, de quem que nós estamos Eu falando. entendi bolhufas. Eu compro um camarote no Beira-Rio por 100 milhões. Por 1 milhão. 1 milhão. Em Pra pagar 2012, em 100 vezes. esse 1 milhão está no caixa do Inter. Ah, Em 2012, o Inter passa esse 1 milhão para quem? para Andrade Gutierrez. Beleza. Aí tu vem e quer que eu recompre o camarote de ti. Mas se eu usei só 2 anos, 3 anos. Não, beleza, E isso aí eu- aluguei por 10 anos eu comprei. Beleza. Só que daí eu te recompro. O Inter te recompra. O Inter pagou 1 milhão para Andrade Gutierrez e 1 milhão para ti. Quanto saiu o camarote pro Inter? 2 milhões, tá Beleza. bem. Mas Então aí- o Inter pagou 2 vezes Tá, pelo mas- camarote. Mas o Inter já tinha... Isso aqui Mas o Mas que o nós Inter estamos fazendo era aqui um só para ativo explicar? do Inter. Mas o Inter- Mas o Inter repassou Mas o direitos Inter- e deveres. Mas o Inter repassou porque abatia na dívida. Sim, mas como é que eu vou recomprar o camarote? Mas o que acontece é o seguinte, quando fez a negociação, o Inter não ficou com alguns camarotes para ele? Mas tu não pode nem locar. Porque tu não pode fazer concorrência com a... Eu sei, mas o Internacional deve ter o camarote que é do Sim, Inter. mas por que eu vou recomprar um camarote ali? Não, mas não é recomprar. Eu vou fazer a negociação. Os camarotes vão ser explorados, mas eu vou ter 2 ou 3 que vão ser da Não, ele já, presidência, vão ser já do clube. ficou, Isso isso sim. já ficou Mas teve um outro definido. que foi recomprado pelo Inter. Um outro. Um outro. Ah, precisou mais outro. Que pertence a uma pessoa conhecida. E é isso que... Não, supostamente, porque eu notifiquei já o clube, notifiquei o Geraldo da Camino, que não me responde, né? Quem intermediou, quanto custou, como é que foi pago, quando foi pago. Depois desse programa, o doutor Geraldo vai te Eu responder. tenho certeza, porque se não responde ofício, pelo menos programa de TV deve responder. É um absurdo, Rec. O conselheiro que vai ler o contrato da Andrade Gutierrez hoje, bom, ele tem que rezar eu não vou falar o termo porque é um termo que agora não... Mas ainda tem gente que queira ler o contrato. Mas é óbvio. Faz 10 anos isso aí. Mas agora não lançaram um edital agora para parceria para reformar o Gigantinho? Gigantinho. Pois é. Aquela área do entorno, para quem que a gente tem que se reportar tudo que vai fazer ali? Para abril, Para Andrade Gutierrez. sim que é. E aí eu vou ler aonde? abril. O que eu tenho que me reportar a eles? No contrato. Tenta ler o contrato. Mas como que É não um vai ler? inferno para ler o Mas se contrato. vocês não conseguem ler, a imprensa... Ah, então, o Inter é assim, o Inter não, desculpa, o Inter é o clube que a gente ama. Essa gestão do Medeiros, que tecnicamente é pior do que a do Pífero, e vai custar caro. Vai custar caro essa esse contrato gestão. não foi feito lá atrás na gestão do Luigi? Sim. E desde lá ninguém consegue ler? Não. As pessoas conseguem ler aquilo. Mas é um parto. É um parto a fórceps para ler. Guarda lá. Olha aqui, ó, mas o Grêmio, o Beto lá de Novo Hamburgo, tem o contrato da Arena. Ele sabe tudo. Ele sabe tudo, ele sabe tudo. Parceiro Fazer do um, Aquino. fazer um programa aqui do Eduardo e do Marco Antônio para falarem só dos contratos. Mas Aí um fala de um lado, outro fala do Mas outro, isso, ainda tem briga. mas isso é bom porque tem pessoas interessadas, seja no Grêmio, seja no Inter, questionadoras. Isso é bom, isso não é ruim. Eu tenho que saber por quê. E todo mundo tem que perguntar por quê. O Aquino, o Marco Antônio quer debater o Aquino que está pipocando. Então que nem o da Camila. Saiu para a direita, saiu da esquerda. Acho que não vai levar nada isso, entende? Já voltamos.
34. Eu tô com 38. Voltando aqui para o futebol, e já vamos apresentar também lances de Grêmio e São Paulo para o André Vieira, para o Aquino e para o Eduardo Fritz, o famoso Sopa de Granada. Agora está fazendo jus ao nome dos caras, né? Já quer te tirar lá do conselho. E vamos ver também os melhores momentos do Inter, os melhores momentos do Grêmio. A expulsão do D'Alessandro nós já vimos aí. E o suposto pênalti para o Internacional. Eu digo suposto, nós não temos o melhor dos momentos. Para alguns comentaristas, pênalti, para outros não pênalti. Tem uma instrução que se bate numa parte do corpo antes, depois bate na mão, daí não é pênalti. E tem... O Inter quer pênalti contra o América. O Inter é freguês do América, pai. Esquece o América, pai. Agora é contigo, vai se preocupar tá. Em ganhar do Botafogo, que não ganha do Botafogo há horas também, desde 2014. Vamos ficar cuidando... Mas tu tá sabendo bem dos... O Rec acabou de dizer aqui que é top de 2014. Eu pensei que ele tava com a estatística, né? O Internacional jogou com o Atlético Paranaense, com o América e com o Ceará e não conseguiu, e tá com dificuldade, vamos cuidar do Botafogo no Ceará nós ganhamos, vocês também perderam. Sequência, mas não jogaram bem, não jogamos, não viemos jogando bem. O Atlético Paranaense também não foi. Não. Eu disse aqui pro Rec que não foi boa a parada pro Inter. O Inter vinha melhor antes. Mas, eu não sei se as outras equipes que cresceram... Mas tu quer ver, aqui é muita coisa que tem que assentar, deixa o Odair trabalhar. Deixa o cara trabalhar, deixa ele botar... Estão deixando... Ele vai jogar agora com o Damião, Jonathan Alves, exatamente. Potter, tem que botar. Luca, vai botar todos. E vai outra, botar desembarcou. Isso aqui a gente já falou. Isso aqui a gente... André Vieira, vai ficar só tu lá pra marcar e... 4-3-3 antigo, vai ser complicado. Não. Agora vai ser 4-1... Não, mas... 4-2-4. 4-2-4. Mas olha aqui, ó, vem cá. Santos, década de 60. O cara, desde que... O Inter faz alguns anos que faz isso aí né, é Luigi, é Pífero, é agora o Medeiros. Pô, o cara desembarca no aeroporto ou na rodoviária, farda e joga. Mas que é isso, tchê? Mas vai jogar o Emerson no domingo agora, rapaz. E o Klaus, por que o Klaus não vai ganhar? Não vai jogar o Emerson. Porque não é possível, não é possível. Não, é o Klaus. Tá dúvida. É o Klaus. Não tem dúvida. Não tem dúvida. Gasolina, Não tem dúvida aqui. Vai dar sequência pro Klaus, vai dar tranquilidade, vai chegar no Klaus, porque o Klaus é um bom. O Jonathan Alves vai sair jogando. O Klaus é um bom zagueiro. Entrou e fez o gol, tu tá corneteando? É um bom zagueiro. Jonathan Alves não é para ser titular, eu concordo contigo. Agora, para ficar no banco de reserva, desembarca eu tô com o Nico atropelando. O Nico é a melhor condição técnica que existe no Inter é o Nico. Nós não temos ninguém chegando de trás. O Rolando estava jogando bem, nós temos gente na base pedindo passagem, tem Richard, tem... e aí eles vão colocar mais um atacante, vai ficar aquele buraco no meio. Estão reconhecendo o trabalho do Pellegrini agora, ele contratou o Nico. Mas eu falei ele contratou o Anselmo. Ele contratou o Anselmo, que deu muito dinheiro pro Inter também, né? Realmente. Ele que vendeu o Alisson, que rendeu dinheiro pro Inter. Para com isso. Não, mas o Pellegrini tá salvando o Inter. Não, mas entre o Melo... Mas eu disse aqui, ó... comprova que todo dirigente tem acertos e erros. Aquino. Eu disse aqui e repito, o Roberto Melo é o Pellegrini que não usa óculos escuros em ambientes fechados. Simples, só. São mais ou menos as mesmas formas de contratação. Isso que eu tô falando é tudo sem, né, falando mas o Roberto Melo contratou mais lateral direito que o Pellegrini. O Roberto Melo é o rei da... O Grêmio vai contratar mais do que o Internacional. Mais o quê? Mais lateral direito que o Inter. Já tá no quarto já. Não. Léo Moura, Madison, Léo Gomes, e já estão falando em contratar mais um. E contratou o Paulo Miranda, que também joga por ali, já dá 5. O Grêmio, se contratar o lateral direito que eles estão pensando, tá resolvido o problema. Aqui ele tem uma informação aí. Quem é o lateral direito? William, que era do Inter. Bom, tá certo. Concordo contigo. Se contratar o William, tá resolvido. 23 anos, jogador... bom jogador, né? Tá na reserva do Mas ele vai ter que ter uma... Ele não tá jogando. Mas ele vai ter que ter uma conversa tete a tete com o presidente. Não, o Bolanhos não tá mais aí. O presidente queria enquadrá-lo com o código penal. Mas aí agora que tu traz pro teu time, fica tudo beleza. Tô brincando com o presidente que semana que vem foi uma injustiça o que foi feito. Foi feito um assassinato de reputação em cima de um lance fortuito.
Que foi assim, ó. Eu também acho. Foi sem querer. Eu também Foi acho. absolutamente sem querer. E agora é bom de falar, até porque se ele está sendo especulado pelo Grêmio. E eu continuo, Pra mim, é um grande lateral. eu mantenho a minha opinião a respeito do lance, mesmo que ele vier pro Grêmio. Acho que se ele vier pro Grêmio, eu vou ficar muito triste, porque eu sempre gostei muito dele. E o Christian, eu não consigo nem olhar pro Christian mais, desde que ele jogou. Eu não consigo. Quando o cara vai para lá, eu não consigo olhar mais para ele. Mas o O Christian Corinthians começou, se revela colorado toda hora. O Christian começou começou no Grêmio com a gente. Jogou né? contigo, não Sim, jogou? Na Jogou na base. base? Jogou. Não, Entendeu? mas é o... Então ele Foi foi gremista, o Christian. Não, o Christian é colorado. Não, diz tem que que tá. saber. Não, Quando não, o cara se revela. o Christian é colorado, o Regis Christian. também, que jogava Sim, lá o também, o Regis. Regis é colorado, todo mundo. Christian. O próprio Tinga, né? Tinga. O irmão do Heleno, o irmão do Regis, o Grêmio Heleno, pequeno. o Regis tem que saber disso aqui, porque quando nós íamos nas festas, gurizão e tal, eu sou contemporâneo do Heleno, que é irmão do Regis. Sim. E aí Qual é o Heleno? Heleno? O Heleno é um irmão mais novo do Regis. Do Regis Sim, mas zagueiro. não é o Heleno jogador. Não, ele Porque jogou um pouco, A mas única não... troca direta envolvendo o Grêmio Internacional na história foi Heleno por Cláudio Freitas. Não, o Heleno é o gurizão. Não. Lembra? E aí o Heleno Cláudio chegava Freitas nas foi pro festas e Grêmio dizia... E Heleno Que era o foi pro Regis. Inter. o Heleno não dizia, não tinha nome, né? Era o homem sem nome. Dizia, tudo bom, sou irmão do Regis. Ah, boa. E o Regis é sobrinho do Luiz Eduardo, né? Sim. Sim. Luizão. Gigante figura. Seguido vem Mas o aqui. Tinga também. O Tinga sempre foi colorado e jogou no Grêmio, ganhou títulos pelo Grêmio. Jogou com destaque no Grêmio. É. André Vieira, vamos comentar juntos aqui, com o Eduardo e com o Adalberto, os lances do Grêmio, né? Porque já vimos aí 2 lances do Internacional, vamos pular agora. Duas surpresas agradáveis ontem. Vamos lá. Além da equipe Aí ter jogado... começou a pichotada do... Além da equipe ter na hora jogado de bem, voltar da Rússia, o Jeromel, hein? o Marcelo Oliveira foi bem É verdade. e o lateral direito, o Leonardo, também foi bem na partida. O que o Jeromel... Ele achou que o goleiro estava mais perto. Se agachou para o goleiro fazer a defesa. A bola vinha rápida, era lógico que ele imaginasse que se passasse dele iria para o goleiro, só que ele não imaginava que tinha nenhum jogador de São Paulo que ia pegar a bola. O São Paulo no começo assustou, né? Porque podia ter aberto 2-0 e aí... Não chegou a oportunidade. Esse lance aí é que eu acho que se o Everton leva a bola para a esquerda, ele sempre traz para a direita, mas é a confiança que o jogador tem. Os 2 gols que ele fez, entende? Hoje o Benhur Marchiori, o Kenny Braga surtou lá na Rádio Grenal. O Benhur Marchiori disse o seguinte, o Everton, vejam bem, eu não quero comparar nem nada, mas tem um drible tipo do Garrincha, puxa pra dentro e chuta. Não, mas foi, o Kenny Braga surtou. Ele vai fazer o homem se mexer no caixão. Levou a bola para um lado e trouxe para o outro. Aí aquilo que nós estávamos falando fora do Esse é ar. o lance, esse é o lance do jogo. É isso aí. Esse Olha aí lá, o cara matava, deu o né? tapa correto. Que jogou o Kahneman ontem. Agora, também. olha o que ele faz. Ele leva para lá, traz e bate. Agora, o segundo é mais E o impressionante. goleiro aceitou, hein? Eu achei também. muito caro. Falha do Passou goleiro. no meio de todo mundo. Não, ali. falha do goleiro. Mas é muita gente na frente. O André Vieira... Esse aí, ó, ele leva para um lado e para o Ali, ó, outro. não tem como goleiro ali, só se na sorte. Não tem, tá muito perto. Não tem. Ele bate firme, né? Foi um jogo, Essa aí é uma baita foi um defesa jogo de do... grandes oportunidades de gol. Não foram tantas. mas Um jogo bom, jogo Sim, bom. Viu tô o jogo, dizendo. André? Sim. Jogo Qualquer bom. um podia ter ganho. Jogo bom, o time de São Paulo é uma boa equipe. Mas ontem, Aí o Grêmio podia ter jogou, feito eu vi também os melhores momentos. O São Paulo jogou mais aberto do que o Aguirre jogou um pouco mais aberto. Ele sempre, ele joga mais compactado. Esse lance né, lá, ó, É que às vezes tu vai pegando confiança e vai achando que... Isso, essa exato, bola o Ramiro isso. podia ter batido na primeira também, no dominar o Tá aí zagueiro. mais um que jogou na lateral direita. Ramiro, já dei 6. O Grêmio vai empatar com o Internacional. O Grêmio não contratou o Ramiro, rapaz. Não. O Ramiro tá no Grêmio desde 2013. E o Ramiro Eu era tô volante falando, de origem. Eu tô né? falando nas contratações deste ano. Não, mas então são 2 teses embutidas na mesma razoabilidade. Eu tô Ninguém falando. sabe nós quem estamos- é que joga na lateral direita. Nós O estamos Internacional botava o Fabinho. O Internacional botava eu estou o falando, Léo Ortiz. Eu estou falando de um dirigente que assumiu que vai tá no segundo ano o número de laterais que ele contratou. Ah, não, aí sim. Mas o jogo do o São Paulo que me
me estranhou que o Aguirre sempre a pressão inicial, como sempre, é os 15 minutos, tipo o Mike Tyson, né? Se derrubar no primeiro assalto, derruba, senão Mas é fez o gol Deus cedo. dos E acudos. fez o Mas gol, isso né? prova que ele Fez dá o gol. personalidade pro time. Sim, Porque sim. para tu dar sufoco em qualquer adversário durante 15 minutos, o time tem que ter Sim, personalidade. tem. Não, e fora de casa. É. E fora de casa. Então o Aguirre o que me estranhou foi que depois o São Paulo não sustentou as linhas próximas, né? Que daí, Sim. que daí tu não consegue entrar no São Paulo, aquele troço amarrado e tu toca a bola e não consegue entrar. Que eles não conseguiram ficar com a bola também, né? Pode Só sim, pode defender ser. é muito difícil. Pode né? ser. É muito difícil. E o Grêmio, eu acho que quase 70% de posse de bola. André Vieira, o William, lateral direito, já que você também é dali, do ramo. Tudo que deu para ver pelo Inter, né? Um menino muita força, né? E personalidade, vai pro drible. É um bom cruzamento. Chega fácil no fundo, né? Saiu precocemente do Inter. Se vier pro Grêmio, uma muito boa contratação. Será que normalmente os clubes são mais precavidos em relação ao retorno pro tradicional adversário? Embora, se for ir para a justiça, Eu vou. o documento vale pouco. Eu vou. Mas nunca se levou a cabo. É muito difícil, vai possibilidade eu de trabalhar. vou ficar- Não isso aí, tem, não é tem isso aí. como, né? Eu vou ficar triste, bem triste, porque o William é dos poucos Não, mas eu- que não são adquiridos, né? Que o William é cria da criado, casa. Sim. Eu não sei. Então ele não é E hoje, captado. E hoje, Isso seria um pensamento Isso meu. é. Não sei se hoje é eles raro, estão né? pensando. É Na raro, verdade, é tu raro. já pega o menino ali, Isso, cara, 19 15, anos, já, 17, 18. né? Porque tu vê os jogadores que de repente saem daqui, que não dão certo lá, que no caso que ele não está jogando, Sim, tu entende? sim. O próprio Wallace trocou de equipe, mas o Sim, Wallace sim, não sim. poderia mais ficar, porque a equipe dele foi rebaixada e os times que são rebaixados lá, o jogador, tu tem que ter só jogador local, entende? Então, tu tem que desovar. Sim. E o caso do William é que não vem jogando. Quer dizer, esse jogador que está jogando no Santos agora, que saiu do Goiás, que foi para lá, que tentou jogar, não conseguiu, voltou para o Santos, está jogando muito. Esse atacante que joga pelo lado esquerdo. O Gabigol? Não, outro. o Moreirinho. Bruno Henrique. Moreirinho. Entende? Foi um jogador que foi para a Alemanha, começou bem e depois... Então, às vezes, tu aproveita bem esse O jogador. emocional O próprio não se trabalha Diego no futebol, Souza, né? que veio pro Grêmio, que saiu cedo do Fluminense, assim como tem outros que não deu certo. O lateral direito que o Grêmio trouxe não deu certo. Que saiu do Fluminense com 19 anos, foi pro Chelsea. Marcelo Oliveira? Não, Marcelo... Puxa. O próprio D'Alessandro. O D'Alessandro teve em Wolfsburg, Portsmouth. Não, Wallace Oliveira. Wallace Oliveira. Wallace Oliveira. É um jogador que não deu certo, nem lá, nem na volta, né? Enquanto outros, o Diego Souza deu certo, o Souza também deu certo. gosto muito disso. O Souza acabou voltando para... O Souza tá na Grécia agora, né? Eu gosto muito desses jogadores tipo Ricardo Oliveira, Nenê, Diego Souza. Mas o Nenê jogou Esses muita experientes, bola, né? tu gosta desse Jogou jogador com mais Paris. tarimba, é isso? Jogou no Não. Paris muito. Ele foi o bem. principal jogador do O Paris. Nenê, Muito tempo. foi muitos anos, né? Muitos Muitos anos. Não, mas anos. estou dizendo que eu gosto desses jogadores, mesmo quando retornam, que eles têm personalidade. É isso aí. Eles ajeitam o time, eles fazem gol, eles têm a bola parada, eles têm o cabeceio. Eu acho. É que eu o cara concordo foi lá e até deu contigo. certo, e voltou, né? A maturidade dele é muito maior. Mas o sabe crescimento o que me dá profissional dele. tristeza, o André, Aquino e Rec? O que me dá tristeza é que volta esse jogador, o Nenê, pra cá, que não tem espaço numa liga que é inferior, que é a francesa, né? Sim. Não tem espaço lá e vem pra cá e é diferente. O fulano é diferente. O futebol daqui... A Liga Francesa não é tão diferente assim. mas- A Liga Francesa tem um time que é dos melhores da Europa. Mas não no tempo do Não, Nenê, quando né? ele tá jogando, O Nenê veio hoje depois o cara da Copa. injetou. O Nenê veio antes. É que Era na, fraca, liga, a seleção na francesa realidade é que sempre na foi França é o Paris, né? É. Hoje, Teve não, tem uma época boa. Uma época do Lyon. O Juninho Não, tem Pernambucano. o Juninho, mas ó, o Juninho, Isso. o Lyon, Juninho o Olympique de Pernambucano Lyon, é rei lá foi também. 7 vezes 7 vezes campeão. campeão. Só que na Champions não se cria, O né? Juninho Pernambucano e o Nilmar foi bem Não lá se cria. também. Não, Nilmar foi pouco. Mas foi bem lá. O Juninho Pernambucano é rei. O Juninho Pernambucano, sim. Eu fui a fazer um O jogo Raí em também Lyon. jogou muito lá. Fui fazer um jogo em Lyon com Haroldo de Souza, uma cidade linda, né? Linda. Cidade espetacular. Eu não conheço porque eu não tenho essa. Eu não, não tenho mas- o passaporte. Eu não tenho passaporte não, carimbado. eu, graças a Deus, Que bom, tive. né? Que legal. Agora, não posso enxergar avião também. Viajar é com a família e olha, em último caso, profissionalmente, eu não.
Muita viagem. Não, tá louco. Eu chegava dos Estados Unidos, ia para Bagé. Chegava de Bagé e ia para... Ah, mas só um pouquinho. Tu pegou os voos da Varig com talher de prata. Ainda levava para casa os talheres. Olha aqui, ó, todo mundo levava, não era só eu que era chinelo. Não era só... E às vezes até as próprias aeromoças, quando já conheciam a gente, se o senhor quiser levar, pode levar os talheres. Ela via que a gente já estava se forçando. É para não deixar constrangido, né? Isso. Elegância da Varig. Isso, elegância da Varig. Mas, em compensação, eu peguei aqueles voos da Transbrasil, eu, Zé Aldo Pinheiro, Marco Antônio Pereira. Caía as máscaras no meio do voo. Uma vez eu fiz um jogo em Rondônia com o Hélio Fagundes, acho que teve 20 paradas. Isso aí parecia... Jesus. Eu fui para Florianópolis, Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, e aí foi. Não chegava nunca em Rondônia. Mas o que eu comi, acho que comi uns 30 sanduíches. O jogo do Inter, domingo, às 4 da tarde, Grêmio às 19. Dá para ver os dois. Não, aí tudo bem. Porque eu fiquei louco nessa... Dá para dar uma secadinha às 4. E... eu fiquei louco com esse último jogo. Sabe que eu estava vendo o jogo do Grêmio e esqueci do jogo do Internacional lá pelas tantas. Esse jogo do Botafogo... Sem o aplicativo do Esse rádio. jogo do Botafogo eu acho que é um jogo... Eu achei o maior portal aqui do Rio Grande do Sul fez uma coisa meio ruim, né? De primeiro, antes do jogo, exaltar que o Inter tem opções e não tem. O grupo é desequilibrado, o grupo é mal montado. O Odair tá tirando leite de pedra quase. Concordo. Porque, sabe... Tu acha que isso aí sufoca o Odair? Exato, porque ele tem que ceder a pressões do ego dos jogadores, ele tem que ceder a pressões dos contratantes, porque se o cara desembarca e joga... Essa matéria saiu antes do jogo? Não, teve uma matéria da Zero Hora, do Clique, né? Que sai, olha, bababá, o Inter tem muitas alternativas. Aí hoje, o mesmo colunista, Odair inventa não sei o que, deveria ter mantido o time Operário. Ah, só um pouquinho. Mas às vezes... Só um pouquinho. Às vezes o treinador... Acontece que... Aquilo, ele não mudou cabalmente. O Internacional tem muitas alternativas de ataque. O Internacional não tem meias. Entende? Mas o Inter tem um tipo... O Internacional tem 15 meias. Não, é que o Patrick é confundido. O Patrick é confundido com o meia. Não botou o outro volante. Porque não acredita. E na realidade, o único passador, o pifador do Inter segue o D'Alessandro. Agora, o Internacional tem muitas coisas. Mas, André, hoje em dia no futebol mundial, eu não tenho problema de jogar com meia centralizado. Sim. Mas centralizar o jogo no meia facilita o adversário. Não. Centralizar tem que ter o pensante, mas tem que ter mais... Não sei. Talvez a gente possa ter... No Michael, a gente pensava pro Grêmio. Ele não joga tão na frente. Mas daqui a pouquinho... Tem que ter um, se tiver só o Luan, vai sobrecarregar. Então, tu tem que ter alternativas. Alternativas. A grande questão... Híbrido. O Michael é meio híbrido, que é para ser o Patrick. Tá, mas nós temos... É isso que eu tô dizendo. Mas o Edenilson não é. O Edenilson é condutor de bola, ele não é passador. Pega todos os times. Na Copa foi isso, né? Tem que sentar. Na Copa, o Modric. Condutor de bola é um problema. O Modric, o Hazard, os caras centralizavam. Aí tinha tem que ter no mínimo 2 caras feras no teu time para poder jogar. Não, mas porque assim, o Portugal, que só tinha Cristiano Ronaldo. Aí não foi. A Argentina só tinha o Messi sozinho. Não tinha um parceiro. Quando não joga o Michael... A França... Não, mas é que nós estamos falando do Hazard e do Modric. Não, mas por funções, eu dizendo funções. Não, eu te entendo, mas é que o D'Alessandro... Nós estamos na aldeia aqui. Mas não pode ter só o D'Alessandro, tem que ter um outro meia que trabalhe tanto quanto ele. O Patrick, ele circula, mas ele circula numa outra faixa de campo. Ele não consegue fazer o que o Juliano fez com o Douglas. Estamos devendo o Inter. Que era fazer isso aqui, ó. Nós estamos devendo. O Patrick é mais lado, né? Isso, é mais a briga do Inter. Aos gols, não. A briga e o lance de pênalti nós já mostramos. Agora vamos mostrar os lances todos. Falamos do Grêmio, falar um pouco do Inter. Agora, em relação ao Inter, tem muita contradição aqui no Eduardo e André Vieira. O Inter estava... O Danilo Silva era titular, foi emprestado para os Estados Unidos, mas o cara titular... Não vou entrar no caso o Gabriel Dias, eu não estou falando que isso é a contradição do Odair, porque de repente é do clube. O Gabriel Dias, o Inter não quis liberar para o Sport Recife, mas ele não pode ser nem reserva, porque o outro... Eu vou te dizer aqui, ó, o Rodrigo Caetano, ele tem dois motivos pelos quais ele foi contratado, aí os lances. Primeiro, eleitoral, que me parece muito, né, dar uma resposta para o torcedor, que é o clube absolutamente tá bagunçado, e aí vem o Rodrigo Caetano para dar uma resposta eleitoral. E a segunda é blindar o Roberto Melo, que não tem a menor condição de tomar as decisões que toma,
de estar no departamento que ele está e continua tomando decisões, continua formatando o grupo, continua formando o grupo. Acho que o padrinho do Melo é o presidente Medeiros ou é Deus? Não, mas Eu acho que o Melo tem alguém que gosta tanto dele quanto o Abel tem alguém que gosta tanto dele. Nesse caso, Então gosta você. Mas então gosta muito. Então, alguém gosta muito do Melo. Mas pode ter também, o Melo pode ter poderes para ele fazer o que ele quer. Sim, pode. Entende? De pode. repente o presidente internacional pode ter dado poderes para ele. E é por isso que nós estamos do jeito que estamos. E é por isso que o Odair está exposto. O Odair continua exposto. O que eu quero te dizer é o seguinte, que o Potker, tu tem o Rossi, tu tem o Luca, tu tem o Damião, tu gosta do tem Rossi, o Nico, né? tu tem o Nico, Silva. tu tem o Wellington Silva, tu tem o Jonathan e tem o Damião. Tu tem 8 jogadores. Desses 8 não pode jogar 2 ou 3. Pode jogar 2 ou 3. E aí tu não Mas tem é por alternativa. isso que eu digo que quando não joga o Patrick, tu não tem alternativa. Mas por isso que eu digo que daí Quando não aí joga, a gente entende? tá No meio, nós estamos tem com poucas grupo, alternativas. Não adianta tu empilhar atacante, não tem Tu tem um monte de municiada. atacante e não tem nós armadores. estamos, olha a jogada do Alessandro, olha lá, ele acha o Potker do outro lado. E a anterior. Aí tu fala mal do D'Alessandro e ainda é o melhor jogador. Mas não é falar mal do D'Alessandro. Não, ele tá questionando Eu tô questionando o empoderamento de um jogador. É isso que eu questiono. O Grêmio tem um jogador que... Tem feito gol por esse rapaz aí. Que tem mais títulos que o D'Alessandro. Pode achar até que não é tão jogador quanto o D'Alessandro, que é o Douglas. É bom também. É muito bom. Não, eu acho que são dois. Eu acho que são dois jogadores do mesmo nível. Então o que eu quero dizer é o seguinte, eu na minha maneira de ver hoje, o Douglas é um jogador para jogar 30 minutos. Sim. O Renato vai poder aproveitar ele no segundo tempo. Mas é que o Douglas o ambiente do Grêmio é diferente, né? Isso, aí que tá. O ambiente do Grêmio é diferente. O Renato tem o grupo aqui, o Douglas. Sabe, né, meu? Vai ficar aqui. Isso. O Maicon ano passado ficou no banco lá. O Maicon, tu não tá... O Douglas entrou contra o Atlético. E André, a pressão do Inter é muito maior. O jogo 2-0 contra o Atlético Mineiro, ele entrou bem no jogo. Sim, tocando sim, passe, sim. Aqui, chegando, André, chutando onde é que o D'Alessandro vai entrar? Ele vai entrar na cadeira vazia. Mas E o Inter tem um excesso de cadeira vazia. O Inter não tem coordenador técnico. O Inter tem um executivo de futebol que está fazendo, tá todo mundo, não, mas tem o Rodrigo Caetano, mas ele não é coordenador técnico. Sim, administrativo. Ele é administrativo. Para quem trabalhou, sabe o que eu estou falando? Ele cuida de contrato. Ele foi contratado para isso, eu acho, né? Não aí sei. que tá. Até Aí ele pode vai ter capacitação para a parte técnica, mas não dá foi para te contratado pra atropelar, isso. entendeu, André? Tu tem que quem vai definir conceito de futebol, filosofia de jogo para a categoria de base não é o Rodrigo Caetano, e é o que ele tá, ao menos nas entrevistas, falando. Rodrigo, tu não vai definir. Tu é executivo de futebol, é outra coisa. É outra coisa. Tem que ter o coordenador técnico. Tem que ter um coordenador, senão é Casa da Mãe Joana. Casa da Mãe Joana aqui, não. Entendi. Mas funcionou mais ou menos assim. Muitas vezes se confundiu essa figura. Não, mas tudo bem. Estou desconfundindo. A partir de agora, ninguém pode me dizer mais que não sabe. Porque o teu programa mais assistido do Rio Grande do Sul, todo mundo sabe agora. Posso estar enganado, mas o Rodrigo não fez isso no Grêmio. Na parte de treinamento de categorias de base, nessa parte de filosofia técnica, né? Porque... Será que também não vai agregar essa função no Inter? Não sei. Mas ele pode ajudar. Porque no Grêmio ele fez isso, Pode ter uma outra figura e ele tem uma... Eu vejo lá na origem. Eu vejo uma coisa lá na origem. Eu gosto muito do Rodrigo Caetano, mas tu vê lá na origem no RS. Sim. O coordenador administrativo, muito mais administrativo, era o Rodrigo Caetano. Sim. Foi o técnico era o Carpegiani. Foi a primeira experiência dele, né? A funcionar. É aí que tá. Depois foi o Juninho Camargo. Ninguém está dizendo que os dois não podem se comunicar. Na realidade, o coordenador técnico, na minha concepção, era o Carpegiani. Sim. O cara que... Sim, a filosofia, sim, claro. Filosofia, o cara que é do futebol. Sim. Apesar do Caetano também ser do futebol. Ser do futebol. Sabe? E filosofia não é... De novo, as pessoas também confundem. Não é o Inter joga em 3-4-3 e 4-3-3. Filosofia de jogo. O que é o Inter? Como é que a gente forma? Sim, que o Barcelona faz há 30 anos, né? Exatamente. Mas a coordenação técnica do Barcelona ela foi feita pelo Cruyff. E desde que ele montou a metodologia, ele vem tendo sequência. É isso que falta no Brasil, né? O atleta... Eu fiz todas as categorias de base no Grêmio desde 8 anos de idade. E um dia... O Julinho Camargo foi teu treinador? Não. O Julinho vem depois. Mas o Alcindo Bugre, o Alcindo, o Rogério... O Rogério é de outras categorias. Na mesma época, mas não na mesma categoria. O Armando Desessars, o Barata,
Né? Mas eu digo assim, Barata do anteriormente futsal. a isso lá, no sub-10 É o mesmo. do Grêmio lá, tá? Nas seleções, começa a jogar, separar os melhores, fazer as seleções para jogar os campeonatos. No sub-10 do Grêmio, tu já é definido, não, tu vai ser volante. Com 10 anos de idade, cara. Não Eu acho, tem, é um não absurdo tem, é um isso. absurdo. Hoje eu acho um absurdo isso. Não, hoje Meu ainda... pai falava assim, ó, o treinador gritava, André, não passa. Eu chegava na linha do meio de campo, eu não passava, fazia assim, era um bloqueio. Menino de 10 anos. Isso André, é absurdo. E hoje ainda não se pratica de forma conceitual ainda, de ordenada, no papel. Tem que jogar em todas as funções, cara. O sub-13, até sub-13, jogar futebol 8. Sabe, que é o mínimo que Sim, a gente... sim. Que lá na Europa todo mundo faz. Eles jogam isso. Né? Só até os 13, só o menino tem que tocar na bola, tem que participar. Exatamente. E tem que ser Meu menino tem lúdico. 8 anos, eu tenho um filho que tem 8 anos. Joga pequeno, leva pro Grêmio jogar campo. Eu entrei com 8 anos, eu acho muito cedo. Muito cedo, Tu muito tem que cedo. tocar na bola, joga futsal no Tocar na colégio bola, lá, é tipo cara. minutos de Tocar na voo bola, pro piloto. Fala, ele quer fazer gol, meu. Ele quer jogar, ele quer fazer gol. Não interessa se joga de zagueiro. Campo lateral. reduzido, tocar muito na bola e pode ter até excesso de número de jogadores. Sim, pra te isso. perto, Cara, criar a habilidade. criança tem que tocar na bola, cara. Aí com 10 anos eu não passava o meio de campo, porque tinha um freio aqui, ó. É absurdo. Aí tu vai estudar a história do Barcelona. Puyol, Piquet, Iniesta, eles jogavam em todas as funções, no gol, atacante, função. Mas tem técnico que hoje, do profissional, dá coletivo. Imagina, o cara dá um coletivo de 50 minutos, cada jogador tocou um minuto na bola. Nem isso. Sim, nem isso. segundos, E eu segundos. custei a me convencer que o coletivo é quase inútil. É quase inútil. Mas de vez em quando tem que fazer. Mas de vez em Pra quando. ver se o cara encara os O grandões e Grêmio tal. vai jogar com a Uma Chapecoense. estratégia O Grêmio vai com jogar 11. com a Chapecoense. Se tu não vai botar os caras no campo Sim. e definir mais ou menos uma maneira que tu vai Sim. jogar, É que tu trabalhou com a categoria de base. E arma o reserva de acordo. Para finalizar ali, que tu tava falando assim, ó. Eu não sei como é que é hoje, né? Não sei como é que é, talvez seja totalmente diferente do que eu esteja pensando. Na minha época era assim. Tu tá no sub-10, sub-11, o treinador é pressionado, ele tem que ganhar um Grenal, cara. Mas Ele até tem que hoje. ganhar o Grenal. O Grêmio Cara, é mudou um um pouco absurdo, isso. cara. O Grêmio- Na época que eu subi o profissional, 93, subiu eu, Arilson, Roger, Emerson, Jax, Scheid, vou esquecer de outro, Murilo. Sim. Nós não ganhamos nada, nós não classificamos nem para as finais do Campeonato Gaúcho de Ganharam Júnior. tudo no profissional. Aí o Filipão foi lá, o Grêmio sem grana, na realidade, assim, não é opção, vou investir na base. Uma coisa leva a outra, né? Vou olhar os meninos. O Filipão foi lá olhar, junto com o Sérgio Vaz, vou pegar esse menino, vou dar oportunidade para eles. Entendeu? Mas aí tu, Roger, Cara, Todos aí, assim, ó, tem que- mas o Internacional, o Nilmar vem surgiu assim também, vem né? ao encontro que tu tá falando. O Nilmar foi completar o grupo, Mas né? aí, enquanto tu tá falando, tem que ter a filosofia do clube. Eu quero formar. Eu não quero ganhar, eu vou ganhar. O que nem falando do Internacional, né? Ganhou o sub-20, ganhou o sub-17 e não revela as meninas, não revela ninguém. cara. Muito bem, vai voltar outras vezes o André Vieira. Valeu, obrigado, Sopa, obrigado. Aqui na manhã, 1 da tarde, tem mais.